Olá, turma. Hoje continuamos nossa disciplina de Desenvolvimento Econômico 2, ainda analisando o modelo de solo em sua versão sem progresso tecnológico. Nessa aula a gente discutirá uma das implicações do modelo de solo sem progresso tecnológico, que é a chamada regra de ouro da acumulação de capital. Então, só para relembrar o diagrama de solo visto na última aula, a gente viu que na nossa curva vertical a gente tem o nosso PIB per capita, enquanto que na linha horizontal do gráfico a gente tem nosso estoque de capital per capita. A primeira curva é representada por SY, a curva em preto, nos dá a nossa função de produção, e também ela implica um nível de poupança de uma determinada economia, que também, por identidade, se iguala ao nível de investimento efetivo realizado. A linha em vermelho nos dá uma restrição ao nosso crescimento pelo modelo de solo. Essa restrição à expansão do estoque de capital é representada pela taxa de depreciação mais a taxa de crescimento da classe trabalhadora, que é igual à taxa de crescimento da população, por questão de simplificação, vezes o capital por trabalhador. Então, o que esse nosso gráfico ele dizia era que para ter um crescimento da nosso PIB per capita em ascendência, acelerando, a gente necessitaria que a nossa poupança estivesse num patamar acima do necessário para suprir o capital que servisse para compensar tanto a depreciação do capital existente, quanto poder equipar a entrada de novos trabalhadores. Por esse motivo, a nossa curva de produção, o SI, ela é uma curva que ela começa ascendente e depois de um determinado ponto ela entra em uma etapa decrescente, né, se tornando então, assumindo esse formato côncavo. E ela assume esse formato côncavo por um efeito consequente da lei dos rendimentos decrescentes. Então, aqui a lei dos rendimentos marginais decrescentes ela é válida e ela passa se torna negativa a primeira derivada após então o ponto em que a curva do SI e a linha a depreciação mais a taxa de crescimento da população vezes estoque de capital por trabalhador se encontram. Esse ponto em que eles se igualam a gente chama de estado estacionário. No estado estacionário a gente tem que a nossa taxa de crescimento do PIB per capita ela não cresce, então ela não tem ela não varia, se torna constante nesse ponto, né, embora o PIB per capita em si possa aumentar. Tá? O que acontece? Quando a gente está nesse estado estacionário, o que pode fazer com que a economia volte a crescer a um ritmo mais acelerado é o aumento do investimento. Evidentemente que quanto maior o nível de estoque de capital, mais difícil se torna com que o investimento seja capaz de compensar a depreciação e a taxa de crescimento da classe trabalhadora. Dessa forma, se torna necessário um nível de poupança mais alto. Então, elevando-se o nível de poupança pelo modelo de solo sem progresso tecnológico, a gente desloca a nossa curva de produção para cima, para um ponto em que a gente tem uma renda per capita maior para o mesmo estoque de capital, e o ponto do estado estacionário vai ser
mais distante do que era anteriormente, então numa região em que a gente tem um estoque de capital também mais alto. Então demora mais tempo para chegar no estoque de capital. Agora, qual que é a implicação desse modelo, então? Que para aumentar a taxa de crescimento do PIB per capita, a gente precisa ter uma poupança mais elevada. Então, o PIB per capita mais máximo precisa ter poupança máxima. E daí vem a nossa regra de ouro da acumulação de capital. Por quê? Se quanto maior a taxa de poupança, maior a renda per capita, isso implica em questionar por que os países não poupam então 100% da renda e maximizam sua renda per capita. E o ponto aqui é o seguinte, e simples, é porque o consumo será muito baixo. E o objetivo individual, lembrando aqui a teoria do consumidor que vocês viram em teoria micro, e lembrem, o modelo de solo ele é um modelo que assume os pressupostos da teoria neoclássica, de concorrência perfeita, de agentes racionais otimizadores, atomizados, etc. Então, nesse ponto, a gente vai ter que o objetivo individual é a maximização do consumo, dado uma determinada restrição orçamentária. Então, se eu maximizo minha poupança, eu minimizo o meu consumo. Poupança 100%, consumo zero. Tá? Então, para ter nesse cenário um consumo máximo, que maximize ele e atenda às necessidades individuais, a gente deve maximizar o consumo, sendo ele a diferença entre a renda per capita menos uma parcela poupada da renda per capita. Ou no estado estacionário, aqui a gente vai ter o C estrelas, C asterístico, igual a renda per capita asterística menos SY asterístico, em que o SY ele é igual, dado o estado estacionário, a taxa de depreciação mais a taxa de crescimento da classe trabalhadora vezes o estoque de capital per capita. Tá? Então, o que a gente tem nesse modelo é que o cenário aqui se tem que a gente vai ter um estoque de capital, que um nível de consumo tal em que a renda seja capaz a se igualar, pelo menos, ao nível do estado estacionário. Então, ou seja, a gente tem um único ponto em que o consumo se torna máximo, em que ele não pode crescer mais do que aquilo sem derrubar a renda per capita e ao mesmo tempo sem ter margem ainda para crescimento, que é quando a gente atinge o estado estacionário. Então a questão aqui implicada nesse modelo é que os indivíduos eles não tentam maximizar a renda per capita em si, mas sim o consumo. Assim, se a gente poupar agregadamente 100% da renda, o consumo será zero. Se pouparmos 0% da renda a renda per capita será zero, porque é essa poupança que se reverte em investimento, e faz com que a nossa renda per capita cresça. Então, o nosso consumo também será zero por consequência, porque se a gente não tem renda, o consumo também não pode ser feito. E se aumentar a poupança para 100%, o consumo também será zero. Então, por um lado, a gente não pode consumir tudo e também não pode poupar tudo, porque a poupança máxima no curto prazo faz com que na sequência não se tenha consumo. Tá? Então, o que a gente faz para maximizar aqui o consumo nesse modelo? Se eu maximizo o consumo em relação ao capital por trabalhador, a derivada primeira disso, olhando aqui no nosso quadro ao lado, será igual à taxa de depreciação mais o crescimento populacional, que é o nosso estado estacionário. Então, a taxa de poupança que vai maximizar o consumo é a que faz com que o estado estacionário seja no ponto em que a variação da renda per capita em relação ao estoque de capital per capita seja igual à taxa de depreciação mais a taxa de crescimento da classe trabalhadora, que é o nosso estado estacionário.
Então, o que a gente tem, né, olhando nesses dois gráficos, que a taxa de poupança, que maximiza o consumo, é a que faz com que o estado estacionário esteja no ponto, né, dy estrela sobre dk estrela, que é igual a minha taxa de depreciação mais minha taxa de crescimento da classe trabalhadora. Então, o que isso traz, tá, graficamente? Olhem esses dois gráficos. O gráfico da esquerda ele mostra um nível de consumo mais baixo, um nível de consumo menor, tá? Então, nesse nível de consumo menor, a gente tem um determinado patamar de poupança, uma taxa de poupança, que faz com que o nosso estado estacionário seja atingido ali no K estrela. Tá? Então, SY, né, que nossa função de produção, né, nossa poupança, ele vai ser dado aqui em SK alfa, né? Agora, se a gente tiver ali um nível de consumo maior, tá, que é o gráfico do lado, o gráfico à direita, a gente tem, por sua vez, um nível de poupança menor. Com um nível de poupança menor, a gente chega antes no estado estacionário. Por consequência, a gente tem, né, um nível de poupança menor, um nível de estacionário com um estoque de capital menor e, consequentemente, um nível de renda per capita também menor, como a gente pode ver ali na nossa curva que representa a função de produção y igual K alfa. Tá? Então, embora a renda per capita ela seja menor, o consumo é maior. Se busca maximizar o consumo, a situação é preferível. No entanto, se a gente pensa em maximizar a renda per capita, que é o objetivo do modelo de Solow, a ideia seria buscar elevar a minha poupança. Tá? Então, por esse motivo, a gente tem essa questão da regra de ouro, onde a regra de ouro da acumulação de capital vai nos implicar que após um ponto, o ponto que maximiza o meu consumo sem necessariamente levar uma queda brusca da minha taxa de crescimento, vai ser aquela que faz com que a poupança se iguale à depreciação mais o crescimento da população vezes o estoque de capital per capita, ou seja, o meu estado estacionário. Se o meu consumo ultrapassa esse ponto, a gente tem uma queda da taxa de poupança, que vai ter como implicação uma redução na renda per capita futura e, por consequência, também do consumo futuro. Tá? Então, a implicação da regra de ouro no modelo de Solow é que se a gente tiver na situação presente um consumo desenfreado, o resultado é uma redução da renda per capita no futuro. Né? Por esse motivo, o que o Solow coloca é que no presente estamos constantemente consumindo a renda dos nossos filhos. Então, se anseia que as próximas gerações tenham uma renda per capita mais alta, também deve haver um sacrifício geracional de redução de consumo, aumento da poupança, para que isso se reverta em investimento, aumento da produtividade, aumento do estoque de capital e aumento da renda per capita por consequência. Por esse motivo também, o modelo de Solow ele vai ter como implicação a adoção de políticas econômicas que ampliem a poupança no curto prazo para ter esse efeito no médio e longo prazo, de aumento da renda per capita. Então, políticas mais austeras, em um estado menor, que gaste menos, né, que faça com que haja uma necessidade menor de endividamento público, políticas que estimulem o aumento da poupança, então aqui, né, que adotem uma taxa de juros também mais elevada e faça com que as pessoas poupem mais, né, que lembrando o modelinho ISLM, elas vão acabar sendo defendidas como políticas macroeconômicas no sentido de criarem os mecanismos financeiros necessários para
elevação da taxa de crescimento per capita, da renda per capita no futuro através do aumento da poupança e redução do consumo. Ou seja, o que tudo isso está sendo colocado é que existe um trade-off claro entre consumo e poupança. E ao tu optar por consumo e em detrimento de uma elevação da poupança, tu está fazendo com que a tua renda per capita no amanhã seja menor. Então, países que têm taxas de poupança mais elevadas no presente tendem a ter uma taxa de crescimento de renda per capita mais acelerada no futuro e também uma renda per capita de fato mais alta do que aqueles países que são mais perdulários e têm um nível de consumo mais alto. Então esse é uma implicação do modelo de solo sem progresso tecnológico. Se a gente incluir o progresso tecnológico aqui, a gente tem algumas alterações no sentido de que a tecnologia ela permite que a gente continue tendo um avanço da taxa da renda per capita, mesmo com uma taxa de poupança mais baixa, mesmo com o consumo mais alto. É o caso dos Estados Unidos, historicamente, principalmente a partir de 77, com a adoção do câmbio do dólar, padrão dólar flexível. Então, mas isso é um debate para ser feito mais para frente em outro cenário. Tá? Então aqui a gente encerra esse ponto da aula, sobre a regra de ouro no modelo de Solon. Qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima aula.